Então a gente vai fazer aqui o nosso primeiro programa, tá? Tá sendo gravado aqui. E aí depois eu coloco lá. E detalhe, tem, como eu falei, todos esses conceitos tem lá na minha playlist de lógica de programação, tá? Eu vou compartilhar o link no grupo com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui nosso primeiro programa. Então, antes de fazer nosso primeiro programa, acho que é importante a gente entender esse conceito de variável, tá? Na prática. Então, eu vou apagar isso aqui. Então, normalmente aqui em todo programa tem essa área de seção de declaração das variáveis. O que é declarar uma variável? É você criar, você dizer para o computador o espaço de memória que você quer alocar e como você quer utilizar aquele espaço de memória. Então você está dizendo ao computador que quer utilizar um espaço de memória e vai armazenar um determinado tipo de dado. Então é como se você, por exemplo, comprasse um terreno dentro de um condomínio fechado e você está dizendo aqui, ó, esse terreno é meu, nome tal, é o tamanho tal, aqui vai ser a casa, é seu. Então você está dizendo, não é, ali que aquele terreno é seu e você vai utilizar aquele terreno. Então basicamente é esse computador. O computador precisa saber que você vai utilizar o espaço de memória. Senão, como é que ele vai armazenar, se você não disse? Tá? Então vamos ver aqui o código exemplo. Vou abrir aqui o código exemplo para você. Vou colocar aqui, ó, nesse caso aqui. E aqui eu vou só copiar, só para me auxiliar, tá? Só para vocês entenderem que, assim, linguagem de programação não se decora, tá? Se consulta. Então eu vou consultar aqui, tá? Eu vou digitar aqui do zero com vocês, mas qualquer dúvida da linguagem eu venho aqui e consulto. Então ninguém precisa decorar nada. Você precisa entender como faz. Oi? Eita, porque só está aparecendo só no seu. Deixa eu ver se eu... o teu não desapareceu não, algo da tua... Hã? Não, é porque eu tenho que tirar aqui o... Hã? Ó, tem que tirar aqui, ó. Pronto, tira isso aí, fecha isso aí. Pronto. Beleza? Então, pessoal, todo mundo entendeu por que precisa declarar variável? Você precisa informar ao computador que vai utilizar um espaço de memória. Você precisa informar. Então você vai declarar variável. Vamos supor aqui que a gente vai fazer aqui o programa mais simples, né? O cálculo da média de duas notas, que foi basicamente um programa que nós fizemos, mas acredito que vocês não entenderam direito, né? Porque a gente fez em uma aula só, né? E eu não tinha explicado esses conceitos de memória, tá? Para fazer o cálculo da média de duas notas, o que é que eu preciso fazer? Isso. Isso. Tá. Vamos seguir o algoritmo. Passo 1. Passo 1 é declarar nota. Então, como é que eu declaro a variável? Você coloca o nome da variável. Vou colocar aqui, ó, nota 1. 2 pontos. Acho que tá... Dois pontos e coloca
o tipo da variável. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o tipo dessa variável? Real. Exatamente. Nota 2. Aí, ó, você dá um Ctrl C e Ctrl V. Qual é o tipo da nota 2? Real. E tem uma outra variável. Somada média, tá? Qual é o tipo que deve ser? Real. E eu queria fazer uma observação para vocês. A variável nota. Quem é que vai formar a variável nota? É o usuário. No caso, por exemplo, eu que vou utilizar o programa. Mas a variável média, ela surge da onde? Isso, de uma soma e divisão das duas notas. Porque o tipo da variável, chamado média, tem que ser também real. Porque ela é um produto, ela é um fruto da operação de duas notas reais, de duas variáveis reais. Então, se você está fazendo uma soma, preste atenção, se você está fazendo uma soma de duas variáveis, onde essas duas são reais, o mais indicado é que você declare o resultado também como real. Porque você não garante que vai dar inteiro. Então, é muito importante vocês... E detalhe, se a nota 1 for inteiro, a nota 2 for inteiro, a média, o mais indicado é ser real. Por quê? 5 é inteiro. 5 é inteiro. 6 é inteiro. 5 mais 6 dá quanto? 11. Dividido por 2 dá quanto? Opa! Apesar de a nota 1 ser inteiro, a nota 2 ser inteiro, mas o resultado foi o quê? Todo mundo entendeu? Então você declara... Se, por exemplo, você declarar na média inteiro, o resultado for real, ele muda? Não, peraí, mas a média é o resultado. Sim. Então. Eu quero saber o seguinte, se você colocar o resultado como... O resultado é a média. Então, beleza. Sendo que o resultado não vai dar inteiro. Aí vai dar erro. Vai dar erro. É. Por quê? Toda vez que você tem um erro de sintaxe, o programa retorna um erro. Mas Mas quando você faz um processamento, obrigatoriamente você precisa armazenar em algum lugar. Na sua função que você está falando. Em algum momento você precisa guardar dentro da variável. Você fez a soma. E aí, essa soma vai ficar onde? O resultado vai ficar onde? Não, esse algum lugar é variável. Então, essa variável tem que ser real. Isso. Não, ele está dizendo assim, a nota do aluno fulano é tanto, é isso, né? A nota do aluno fulano é tanto, pode ser. Mas uma seria variável e outra seria outra variável. São duas variáveis diferentes. Aí você pode colocar na saída de dados duas variáveis diferentes. Mas aí cada uma é uma variável diferente. Misturar duas variáveis?
Então, poderia. Real, quero que ela seja real, quero que ela seja... Peraí, a mesma variável? Sim. Não, é como se você estivesse dizendo. Não, é como se você estivesse dizendo, nesse apartamento eu quero que more uma pessoa, eu quero que more um leão, eu quero que more um bicho, eu quero que more um elefante. Pode? Você quer morar com um elefante? Então bom. Você é um ser humano, então, é isso que eu estou falando. É o que já está na parte da condicionante. Caso a nota do aluno seja maior que 6, aluno aprovado. Não, mas assim, o que ele está falando é, dentro de uma mesma variável pode ser diferentes tipos de dados, é isso que você está falando. Não pode. Uma variável só armazena um tipo de dado diferente. Mesma coisa, um apartamento. Mora o que lá? Ser humano ou bichos? Acho que esse não foi um bom exemplo, mas... entendeu? Esse não foi um bom exemplo não, porque você cria cachorro, gato. Foi um bom exemplo não. Hã? Mas enfim, média real. Ó, presta atenção. Média real. Se eu executar, apertar aqui, ó, executar, você pode executar com time e no botão executar. Você tem aqui também no teclado o F9, tá? Então se você apertar F9, fim da execução do programa. Mas o que é que eu queria mostrar para vocês? Aqui no canto superior direito, você tem área das variáveis de memórias. Existem variáveis globais e variáveis locais. As variáveis globais, elas são variáveis que podem ser utilizadas ao longo de todo o seu código. Então, se o seu código tiver 1000 linhas, você pode utilizar em qualquer parte do seu programa aquela variável, porque ela é global. Agora, variáveis locais só podem ser utilizadas dentro daquela função, tá? Então você precisa entender isso. Tem variável que só faz sentido ser utilizada dentro de uma função, porque você determinou por alguma razão, tá? Veja que além do escopo, que pode ser global ou local, aqui nós temos o nome da variável. Veja que aqui eu tenho 3 variáveis: nota 1, nota 2 e média. Eu também tenho o tipo da variável, que é real. E eu também tenho o valor da variável, que nesse caso é 0. Por quê? Porque eu não falei qual seria o valor inicial, não atribuí nenhum valor. Então ele já starta com 0. Mas veja que só tem apenas um valor dentro de cada variável. Não tem 2 valores. Não tem 2 tipos, só tem um tipo, real. Tá? Veja que se eu chegar aqui e colocar assim, nota 1, vou atribuir um valor agora. Nota 1, 5, e dar um F9, olhe agora no canto superior direito. Nota 1 ficou com quanto? 5. Nota 2 ficou com quanto? Por que ficou com 0, nota 2? Porque eu não atribuí nada. Isso. Agora, se eu fizer assim, nota 2, 5, nota 2, 9, e se eu fizer média, se eu fizer média, 14, né, dá 7. Ó, beleza? Veja que nota 1 é 5, nota 2 é 9 e média é 7. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Sendo que isso aqui tem um inconveniente. O programa, preste atenção, o programa ele é para calcular o valor, a média de 2 notas. Sendo que essa média não sou eu, programador, que vou setar. Quem vai digitar é o usuário. Então preciso colocar um comando de entrada de dados para que o usuário digite um valor e esse valor ele seja armazenado.
Vamos colocar aqui agora. Ao invés de setar nota 1, eu vou colocar assim. Leia nota 1. E vou apagar isso aqui. Veja o que é que vai acontecer agora. Eu vou dar F9. Veja que aqui na área de exibição não ficou o nome fim de execução do programa. Ele ficou o cursor piscando. O que é que quer dizer isso? Ele está esperando a interação do usuário. Ele está esperando que eu insira o valor para ser armazenado nessa nota. Então eu vou colocar 10. Fim do programa. Veja qual foi o valor que ficou na nota 1. E aí, qual foi o valor? 10. Beleza? Se eu fizer assim agora. Leia nota 2. Ó, nota 1, 8. Nota 2, 4. Olha lá do lado direito agora. No lugar de nota 1, o valor ficou quanto? 8. Qual é o valor da nota 2? 4. Mas quem foi que colocou 8, 4? Foi o programador ou o usuário? O usuário. Entendeu a diferença? O programador está aqui, ó. A área dos algoritmos é aqui. O usuário é essa área aqui da direita, essa área aqui. Sendo que isso aqui tem um inconveniente, tá? Qual é o inconveniente? O usuário, ele não vai adivinhar o que ele tem que fazer. Você precisa dizer ao usuário o que ele deve fazer. Você, programador, como eu falo. Então, antes de colocar leia nota 1, eu preciso colocar uma informação que vai ser exibida na tela, orientando o usuário. Existe outra função utilizada para exibir o dado na tela. Então, o comando leia é um comando de entrada de dados. O usuário está colocando um dado que vai ser armazenado no computador. Mas o computador precisa colocar uma informação para o usuário enxergar. Essa função, você coloca assim, escreva. Abre parênteses, aspas duplas e coloca assim, digite a nota 1. Se eu apertar F9, veja que vai aparecer. Digite a nota 1. Beleza? Professor, faz a mesma coisa para a nota 2. Beleza. Digite a nota 2. Ó, nota 1, 8. Nota 2, 4. Fim de programa. O que é que está acontecendo? Ele não está calculando a média. Eu preciso colocar uma instrução matemática para que ele calcule a média, tá? Então vou apagar aqui. A média ela não pode ser atribuída pelo programador. A atribuição deve ser oriunda de uma soma, que aí é a média aritmética, tá? Dividido por 2. Professor, como é que faz uma soma no Visual G? Em toda a linguagem de programação, tá? Você coloca o sinal de mais. Então não tem nenhum mistério. Como é que faz uma divisão? Coloca uma barra, normal. Também não tem nenhum mistério. Beleza? Se fosse a subtração, colocaria o menos. Não, isso aqui não é para executar a média, é um sinal de atribuição. Então, é um sinal de atribuição, não tem a ver com cálculo de média. É o que eu estava fazendo, por exemplo, eu estava querendo armazenar o número 7 dentro da variável média. Aí eu coloquei o nome da variável, coloquei o símbolo de atribuição, que é o comando de atribuição, e coloquei o dado que eu queria armazenar. Nesse caso aqui, o que é que eu quero armazenar dentro da variável média? Eu quero armazenar o resultado dessa operação, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Vamos ver o que é que vai acontecer agora? 8, 9. Veja aqui no canto superior direito qual foi a média. Qual é o valor da média? 8,5. Está correto?
E aí, pessoal, tá correto? 9 mais 8, 17. 17 por 12, 8,5. Tá? Vamos fazer outro teste aqui. F9, 5, 7. Qual o valor da média ali? 6. Beleza? Pergunta. Então, aí é outra coisa agora. Veja, ali o computador está executando tudo certinho, mas o usuário, ele não está vendo o resultado. Ele precisa ver o resultado. E aí, vamos fazer isso agora. Qual é o comando de saída para o usuário ver o resultado? Escreva. Tá? Aí eu vou colocar a média das nota 1 e 2 é igual a... Coloca aqui, fecha aspa dupla e coloca, escreva média. Por que escreva média? Porque eu estou printando o valor que foi armazenado na variável média. Quando você coloca entre aspas duplas, veja que fica vermelho, ele mostra o texto. Quando você não coloca aspas duplas, ele mostra a variável. Tá bom? E, pergunta. Nessa primeira extrema aí, você colocou a média da nota 1 e 2, né? Igual 2 pontos. Um monte de uma vírgula depois de aspas, colocar média não. Poder juntar uma coisa com outra, chamar de uma. Você já viu isso, não foi? Não, eu já pensei nós estudamos. Pronto, então, pode fazer dessa forma também. Mas o que eu estou fazendo passo a passo só para não... Mas você pode misturar dentro entre vírgula, mas aí eu vou fazer depois, tá? Vamos colocar agora. Ó, nota 1, 8. Nota 2, 4. A média das notas 1 e 2 é igual a 6. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida do que nós fizemos até aqui? Alguma dúvida? Mas beleza, mas esse aluno foi aprovado ou não? É isso que você queria saber, né? Então aí já é outra... A gente vai utilizar mais técnica de programação, né? Mas eu preciso saber que se vocês entenderam até aqui. Entendeu? Todo mundo entendeu? Como é que eu sei se o aluno foi reprovado ou não? Vamos supor, a média aqui é 6. Nesse caso, o aluno foi aprovado? Foi. Por quê? Maior ou igual a 6. Mas para o programa mostrar o resultado do aluno, ele precisa fazer o quê? Condicionar, que é um teste. Ele precisa testar e verificar se aquela nota ela é maior ou igual à média. Concorda comigo? E existe uma função que faz esse teste. Tá? Na verdade, as funções condicionais fazem esse teste. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma função muito comum, a função condicional, que é a função se. Ou seja, se média for... Eita, acho que precisa de parênteses aqui não. Se média é maior ou igual a 6, faça. Acho que é assim. Deixa eu ver se... Só recapitular. Ah, não é assim então? Deixa eu ver. Não, mas não coloca C cedilha, acento dentro de programação não, tá? Sim, o que é que acontece aqui, pessoal? Existe essa função condicional, tá? Chamada se. O que é que essa função faz? Você coloca se, você coloca o teste condicional, ou seja, se média for maior ou igual a 6, então faça. Então faça o quê? Então, né? Ele vai executar a instrução que está entre o se e o fim se.
Todo mundo entendeu essa parte ou não? Vou recapitular. Preste atenção. Toda função tem o início e o fim. Ou seja, dentro da função tem instruções, que nós chamamos de bloco de instruções, que só será executada se a condição for atendida. Nesse caso aqui, qual é a função, a instrução que vai ser executada? Aluno aprovado. Eu só posso mostrar na tela aluno aprovado se essa condição aqui for verdadeira. Ou seja, se e somente se a média for igual a 6, eu vou mostrar aluno aprovado. Tá? Isso, aí você coloca assim, dá um Ctrl C aqui e coloca se média menor que 6. Então, aluno o quê? Reprovado. Ó, 5, colocar aqui, vou colocar meio ponto. Ó, a média dos alunos, nota 1 e nota 2 é igual a 2,75. Oi? É porque, veja, você tem toda a função, o delimitador inicial e o delimitador final. O delimitador inicial da função se é o se. E o final é fim se. Pode ser também. Pode ser também. Na linguagem C. Pode ser dessa forma também. Vai dar o mesmo resultado. Pessoal, mas tem um inconveniente ainda. Olha aí, eu quero que vocês olhem aí na exibição de dados. E eu quero que vocês enxerguem o inconveniente. Qual é o inconveniente para o usuário? Isso, você tem a nota e aluno reprovado, está tudo junto. O que é que aconteceu aqui? Quando você tem essa impressão aqui, ó, a média das notas é igual a 2,75, eu quero que a próxima informação a ser printada na tela, ela apareça na próxima linha. Aí o que é que eu faço? Escreva a média e coloca aqui escreval. Coloca um L, ele vai pular uma linha, tá? Vou colocar aqui F9. Vou digitar 8, vou digitar 7. Veja como ficou. Digite a nota 8, a nota 1, 8, digita a nota 2, 7, a média 7,5, ele pulou a linha, aluno aprovado. No caso do aluno reprovado, ó, a média das notas 1 e 2 é 4, aluno reprovado. Isso. Pessoal, todo mundo entendeu? Então, quais foram as técnicas de programação que nós aprendemos aqui? Conceito de variável, tipos de dados, entrada de dados, saída de dados e função condicional. Se existem outras funções condicionais, mas basicamente essa que é a principal, mas a gente vai utilizar as outras, tá? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza. Tem no computador. Tem no computador. Ah, você quer baixar para o seu computador?